Escândalo na Assembleia Legislativa, divisão do Estado, Belo Monte, lei da ficha limpa, violência no campo. O Pará anda no olho do furacão e, em geral, as notícias que provocam a atenção da imprensa não são nada boas. E é sobre todos esses assuntos polêmicos que eu converso agora no Etc e Tal com esse jornalista não menos polêmico, o paraense Lúcio Flávio Pinto. Obrigada, fazia tempo, né? Pois é. Mas também agora a gente tem assunto aberto aí para discutir. De qual a gente vai falar primeiro, Lúcio? Você mande. Você que comanda aí. Vamos falar sobre essa questão da Assembleia Legislativa, que é um assunto que está chamando muita atenção, até pela indigestão que esse assunto vem provocando em todos os paraenses. Lúcio, não é de hoje, quer dizer, tanto que o Ministério Público ofereceu denúncias aí relacionadas a problemas em licitação, ainda da época do presidente Mário Couto, né? O que a gente está vendo é que os desmandos são antigos, que essa quadrilha está há muito tempo e a gente não consegue enxergar se a transparência realmente se estabeleceu agora nessa nova presidência, né? Não, inclusive porque há um jogo de bastidores muito forte. É evidente que não se pode mais conter os escândalos. São escândalos de várias estratificações. Pode ser um escândalo individual de um funcionário que se beneficiava da falta de vigilância, da não ter mais o dedo duro, o programa que permitia apontar as irregularidades, que foi desativado. E as irregularidades de esquemas dos que sobem à mesa da Assembleia e as irregularidades históricas, estruturais que tem no Poder Legislativo, que são de muito tempo atrás. Se for remontar a origem, vamos chegar ao início da República. E o Tribunal de Contas do Estado, Lúcio, não teria o papel de fiscalizar? O Tribunal de Contas é um órgão extremamente formalista. E político também, né? Primeiro que deveria ser de carreira. Ele teria que ser todos os integrantes admitidos por concurso e de carreira. Em segundo lugar, o Tribunal de Contas deveria ser uma instância judicial. Ele não é. Ele é um órgão de assessoria da Assembleia Legislativa. Ele não tem poder jurisdicional. Se ele chegar ao último grau de decisão, ela não tem efeito prático nenhum, porque o punido pode recorrer à justiça e suspender o efeito. Quer dizer, até fazendo um pequeno aposto aí nesse nosso assunto, quer dizer, não dá para entender como um órgão que acaba não tendo a eficácia que se espera dele, possa ter mais recursos destinados, né, para o seu funcionamento do que a Defensoria Pública do Estado. Isso daí é a proposta do governo Jatene para a LDO de 2012, quer dizer, dá mais dinheiro para o Tribunal de Contas do Estado, que foi a casa dos escândalos antes da Assembleia Legislativa, por conta de nepotismo, por conta de dinheiro mal gasto, por conta de indicações políticas que a gente já sabe que são um pouco a cara daquele órgão, né? Quer dizer, tem mais dinheiro do que a Defensoria Pública. Olha, quando o governador era o governador Almir Gabriel, eu denunciei que uma família só no tribunal ganhava R$102 mil por mês, a família inteira, todos os cargos dela dentro do tribunal. Aí, por um porta-voz, o governador mandou dizer que para provar, e eu provei que tinha esse R$102 mil, a soma do conselheiro e toda a sua família, agregados. Aparentados e afins. Então, é um órgão que fica à mercê dos acordos políticos. Então, as exigências para indicar conselheiro são exigências políticas. Então, o Tribunal de Contas, ele quer saber, você conseguiu a nota fiscal, formalizou os atos, não tem uma análise econômico-financeira. Há um corpo técnico do tribunal bom, muito bom. Os auditores de controle externo, eles são pessoas competentes que fizeram carreira dentro do tribunal. Mas, quando chega para o colegiado, toda a parte técnica fica subordinada a conveniências políticas, ou a favor ou contra aquele tipo de ação, né? Então, você vê, é um mal de origem, porque uma vez eu descobri que o Ministério Público, junto ao Conselho ao Tribunal de Contas, o presidente era vitalício. Não que ele fosse vitalício como membro do Ministério Público, ele era vitalício como presidente. Isso é um direito feudal. Não cabe mais numa democracia. Então, né? O Tribunal de Contas não tem essa isenção para estabelecer o que ele quer. E a Assembleia Legislativa, por sua vez, quando o tribunal faz um trabalho competente, ela não endossa, porque não interessa, né? Agora, Lúcio, por que não se instalou a CPI? Bom, essa CPI, ela também é um elemento político. E o que é que estão evitando? É evitando perder o controle. Por exemplo,
O objetivo... Mas o controle não seria das maiores bancadas da casa, no caso PMDB e... Sim, pois é, mas o controle aí é o seguinte, até onde eu vou na apuração. Esse é o grande controle. É evidente que a última administração vai ser atingida. Não só o presidente, que é o Domingos Juvenil, do PMDB, como também os cargos de direção. Se vão ser atingidos. Até porque, né, Lúcio, que absurdos estão sendo cavucados e descobertos pelo Ministério Público. Que coragem daquelas pessoas de fazer tudo aquilo. Porque as pessoas acham que não, tipo assim, não vai pegar nada? Será que era isso, Lúcio? Pois é, mas aí isso está caracterizado. Era impunidade total. Você, por exemplo, eu dei umas... A gente não vai preso mesmo, ninguém vai ter que devolver esse dinheiro, não, mas... no máximo vou ficar preso 5 dias, daqui a pouco o dinheiro está na conta mesmo, já coloquei no nome de um laranja, já comprei uma casa, já coloquei o dinheiro nas Ilhas Caimã. 3 meses antes de estourar o escândalo, eu publiquei no Jornal Pessoal uma nota dizendo que o Banco Santander estava fazendo uma campanha pelo consumo consciente, porque o Banco Santander estava escandalizado com o empréstimo consignado. O empréstimo consignado é apenas 30% do salário que você pode comprometer. Tinha gente que já estava com o empréstimo consignado, deixou de pagar no banco e abriu outro empréstimo em outro banco, fraudando o contra-cheque ou num conluio com a gerência do banco. O dia de pagamento da Assembleia é um item importante na circulação de dinheiro dentro de Belém do Pará. Os gerentes de banco, os comerciantes sabem que nesse dia um grupo de pessoas vai gastar um dinheiro enorme. Eu cheguei um dia lá para fazer uma matéria e tentei estacionar, aí eu falei com o flanelinha, disse assim, tem uma vaga aí, amigo? Eu disse, não se preocupe não, porque aqui é a casa do horror, é só fantasma, a gente só vem aí bater o ponto e sai, não passa nem 15 minutos. É rápido que a gente arranja uma vaga para a senhora. Quer dizer, essa situação dos fantasmas na Assembleia Legislativa, de jornalistas, amigos nossos, de um monte de gente que a gente conhece, quer dizer, de parentes, né, do ex-marido, da sobrinha do deputado, né, do filho da cunhada do deputado, todo mundo sabe, Lúcio. Olha, uns 12, 13 anos atrás, houve um escândalo, não igual a esse, mas um escândalo, e exigiu-se a presença de todos os funcionários. Havia gente despachando nos corredores, havia gente sentada nas escadas. Porque não cabia. Não tinha lugar na Assembleia Legislativa. É a mesma coisa na assessoria do governador do Estado. Se for chamasse todos os 2.200 assessores, não tinha lugar no palácio. Mas tem deputado que não quer que haja uma proposta agora que queria ser votada na Assembleia Legislativa, da divulgação de 2 em 2 meses, dos nomes e dos CPFs dos funcionários da Assembleia, não vai passar, né? Não, mas não precisa. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige a publicação trimestral do quadro de detalhamento de pessoal. O Poder Judiciário faz, o Ministério Público faz, o Legislativo faz, mas o Executivo não faz. E desde o primeiro governo do Simão Jatene, não faz. O governo da Ana Júlia não fez e o Simão Jatene, no primeiro semestre, também não fez. A Assembleia, em vez de estar discutindo essa lei, deveria estar com o processo de responsabilidade do governador. O governador está cometendo crime de responsabilidade. E quem inovou, quem criou isso foi o Jatene no primeiro mandato. Até o Almir Gabriel ainda publicou e inchou a máquina até 2.000 assessores a partir de uma redução até 300. Então, não precisa lei nenhuma, basta cumprir a lei. E se o governador não está cumprindo, processo de responsabilidade sobre ele, porque ele está cometendo crime contra a lei de responsabilidade fiscal. Meu Deus, por que a gente conseguiu, por exemplo, aprovar nesse país a lei da ficha limpa a partir de uma pressão popular, eu acho que não se via há muito tempo, desde a época do impeachment do Collor, né? Quer dizer, não cabe mais essa falta de transparência. O que a população precisa ainda fazer para que os políticos entendam que ninguém aguenta mais tanta corrupção? Porque a imprensa tem tentado fazer a sua parte, né, Lúcio? Salvo certas exceções regionais, onde há muitos interesses políticos, enfim, dando as cartas no jogo, né? Eu acho que o papel da imprensa é fundamental, desde que a imprensa não seja um partido. E o grande problema é que a imprensa virou um grande partido à parte, né, do jogo institucional. A imprensa sempre foi o quarto poder, mas era um quarto poder com um compromisso fundamental, que bem ou mal era cumprido. Você tem um compromisso com a sociedade, de bem informar. Hoje não, embora tenhamos a sociedade da informação, a internet inteiramente acessível, as pessoas estão mais desinformadas do que antes.
Antes faltava informação. Hoje, a abundância da informação, e sendo que 90%, 95% é lixo de informação, dificultam o discernimento que as pessoas precisam ter para tomar as decisões. E nós não temos isso, né? Então, eu acho que o que está havendo aqui no Pará, o tema, por exemplo, do próximo Jornal Pessoal, a matéria de capa é isso, o Estado do Pará está num momento gravíssimo da sua história, decisivo, e só está decidindo errado. Não tem mais nenhuma liderança de respeito dentro do Estado do Pará. E essa redivisão, ela tem as suas fundamentações corretas, seja pelo Estado do Tapajós, seja pelo Estado de Carajás, mas o projeto é completamente equivocado, o projeto que deu origem aos que deu origem à proposta de desmembramentos, é tão equivocado que vai multiplicar os erros e vai multiplicar os problemas. Mesmo que sejamos favoráveis a que o Pará seja redividido, essa redivisão é nociva, não por ela em si, mas porque o projeto é de uma incompetência abissal. Por exemplo, qual é a relação entre Santarém e Altamira? Nunca houve. Quer dizer, a maneira como se recortou geograficamente não é uma maneira que economicamente seja viável, culturalmente seja viável. Olha, em Santarém você come a melhor tartaruga da Amazônia, mas eu não como a tartaruga que o pessoal do Xingu come. Né? Então, Mas e o Ibama, Lúcio? Não, tartaruga criada em cativeiro, com todo o respeito, com o selo do Ibama. Mas lá eles comem cozida, com verdura. Isso lá em Santarém é heresia. Você não pode. Então, não tem até pelo fato elementar da cultura, não tem nada a ver. O que vai acontecer? Santarém vai ficar de um lado, Altamira vai ficar do outro. Vai ter o mesmo problema que Santarém reclama de Belém. O Marabá reclama de Belém. Ou seja, Santarém vai acabar olhando só para o umbigo de Santarém e ali as suas adjacências para a esquerda, olhando diferente do mapa, e a região do Xingu vai continuar sofrendo com essa falta de recursos, de investimentos, de atenção política. Olha, o produtor aqui, que é de Alenquer, está dizendo assim, tese de vocês, hein? É ótimo, porque esse assunto é absolutamente apaixonante. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa que a gente deixa o pessoal com muita vontade de não sair da frente da televisão para a gente continuar esse papo. Não sai daí que a gente volta já, continua essa conversa ótima com o jornalista Lúcio Flávio Pinto. Lúcio, estava falando sobre, a gente encerrou o bloco passado falando sobre a passionalidade, assim, essa paixão que essa polêmica em relação à divisão do Estado acaba suscitando nas pessoas, principalmente, evidentemente, em quem mora na região do Tapajós e quem mora na região dos Carajás, né? A gente não pode discutir a redivisão do Pará como Remo e Paysandu, não pode ser passional. O nosso técnico de Alenquer já manifestou que é contra, mas ele não sabe quais são os limites do Estado, provavelmente do Tapajós. Então, é muito grave esse problema. Nós estamos destruindo os recursos naturais do Pará e esses recursos que nos permitem hoje, o Pará é o segundo estado que mais dá divisas para o Brasil, é o terceiro maior exportador de energia, é o primeiro produtor mundial de minério de ferro, comunidade federativa, tem o maior trem de carga do mundo, fazendo 9 viagens diárias para o porto, e agora vai embarcar de Ponta da Madeira, vai embarcar nos navios de 450 mil toneladas que a Vale começou a operar agora, neste mês. Então, o Pará, ele não pode tomar decisões que não sejam tecnicamente sólidas. Por exemplo, Belo Monte. Belo Monte começou a ser construída. É uma obra pública em andamento no Brasil. Nós sabemos? Não. A posição é posição passional. Os que são a favor e os que são contra. Aí eu pergunto, amigo, você sabe qual vai ser a turbina que vai ser instalada na casa de força? As 20 turbinas enormes de 750 megawatts, cada uma delas. Mais do que todo o consumo do Estado do Pará, excluindo a fábrica de alumínio? Não. E você sabe qual vai ser lá na primeira barragem, na barragem do Pimental? Sabe qual é a turbina? Não. Então, a intelectualidade, que é aquela que trabalha com a cabeça e come 3 vezes por dia, ela teria que ter honestidade, aplicação, sinceridade para aprender. Ninguém quer aprender os problemas, já tem a posição definida antes de ter qualquer diagnóstico dos problemas. Então a turbina lá é uma turbina bulbo. É o último grito em matéria de tecnologia. Para nós da Amazônia é a turbina certa. Ela vai nos permitir continuar a construir hidrelétrica na Amazônia com um custo baixíssimo.
Lúcio, então quer dizer, há prós, né, e não só contras, né, desses grandes projetos, sim, é isso que a gente precisa entender. Agora, está acabando o nosso tempo, infelizmente, mas eu queria te perguntar o seguinte, nós temos uma perspectiva de um investimento no Pará que me parece que não há mais volta para esses investimentos anunciados, porque é um dinheiro que chegará, que será investido mesmo, que é um dinheiro de investimento na Alcoa, estamos falando em torno aí de uns 20 bilhões de reais nos primeiros anos, 20 bilhões de dólares, né, naquela região de Marabá, a siderúrgica, o projeto Aline, e estamos falando desses agora cerca de 25 bilhões já, né, passou de 19 há muito tempo, no 31. Caso, 31 já, Belo Monte 31. Pois é, quer dizer, se o governo tem uma capacidade de investimento microscópica, o governo do Pará hoje, quando você olha essa montanha de dinheiro que vai circular na economia paraense, desses investimentos que são projetos enormes para um Estado que definitivamente não está estruturado no que diz respeito à mão de obra, não está estruturado no que diz respeito a serviço público, como escola, hospital, estrada, nada disso. O que vai acontecer com esse dinheiro e o que vai acontecer com esse Pará? Tem um exemplozinho só para identificar o problema. Uma grande mudança que houve qualitativa lá em Marabá foi que vai se dar preferência na hora de absorver a mão de obra àqueles que estão morando na região há 2 anos. Há 2 anos, é. Então, isso é uma grande vantagem. E precisa comprovar o domicílio. O que está acontecendo? As empresas que estão entrando por força do projeto siderúrgico, do aço, da expansão, que agora vamos ter em Carajás uma produção muito maior do que tivemos até agora na Serra Sul. Essas empresas, elas estão alugando imóveis para comprovar a residência dos servidores que elas não vão trazer, porque não tem mão de obra. Então, não é nem que a empresa não queira, porque não tem mão de obra qualificada para contratar na região. Então, elas estão fazendo isso, estão pagando um imóvel vazio para que tenha a comprovação de que aquele cidadão estava lá. É uma fraude, mas é porque ele não tem. Então, o que está faltando para o Pará? Faltando para o Pará, liderança, que não tem nenhuma hoje tem credibilidade. A maior liderança do Pará é o Jader Barbalho, nós sabemos quem é. E os maioranas... Que não nos orgulha, né? Não nos orgulha. Hoje ele é um exemplo, quando todas as publicações, a gente está falando dos Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Veja, da época, quando quer citar um político associado à imagem da corrupção, é ele, né? Ele perdeu o posto do Maluf. Substituiu, né? Aliás, ganhou o posto Ademar, do Maluf. ele substituiu o Maluf, né? Mas é o líder que nós temos. É o retrato da nossa capacidade de escolher nossas lideranças. Mas o Pará precisaria que a universidade, os agentes que criam os conhecimentos, estivessem na vanguarda e não na retaguarda. Nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, mas nós não conhecemos água. Quem conhece água? Os holandeses conhecem. Os canadenses conhecem água. Então, traz para cá e monta um centro de estudos hidrológicos e todo tipo de modelagem para a água aqui com eles. Se o Pará e a Amazônia não unir ao mundo e trouxer do mundo as vantagens que o mundo oferece, não só desvantagens, aí nós teremos alguma capacidade de antecipação. Se nós não tivermos capacidade de antecipação, estamos liquidados. Há pessoas radicais contra Belo Monte, mas há uma lógica nisso. Nós não podemos deixar que Belo Monte seja construído sem que antecipe a solução dos problemas. Porque se nós formos atrás dos problemas, nunca vai resolver. Eu me lembro, quando começou a construir Tucuruí em 75, a relação prostituta per capita de Tucuruí era a maior do Brasil. Nunca se viu tanta prostituta por causa que Tucuruí chegou a ter 40 mil homens trabalhando. E, para você ver o absurdo, o general Geisel, que era o presidente da República, isentou, por um ato ditatorial, a construtora Camargo Correia de pagar ISS. O imposto municipal, ela ficou isenta de pagar ISS. Ou seja, o município que ia, né, ter finalmente algum tipo de compensação pela arrecadação de impostos. Ou seja, quer dizer, eu acho que valeu um pouco também essa experiência de Tucuruí, e é muito por causa dela que os movimentos sociais estão extremamente articulados para que não aconteça a mesma coisa, e a pressão política hoje, ela envolve representantes da iniciativa, aliás, da sociedade civil organizada, a própria OAB, eu acho que lideranças políticas, enfim, não as quais a gente gostaria, mas lideranças políticas importantes. Lúcio, a gente vai ter que fazer um capítulo 2, o retorno, tá? Obrigada pela aula. Daqui. Um beijo grande, querido. A gente volta já, não sai daí. Tenho certeza que para você foi também uma abertura de mente, de consciência, essa conversa boa, etc e tal. Volta já.